Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. Como vocês sabem, nós estamos cada vez mais felizes com a participação de vocês, com o acompanhamento de vocês em cada um dos nossos episódios. Então, não perca esse episódio, onde a gente vai conhecer uma pessoa incrível, vamos descobrir uma trajetória muito empolgante e apesar de ser uma empresa que se nasceu há pouco tempo, já vem trazendo muitos resultados. Em breve a gente vai falar mais sobre isso. Mas para você não deixar de acompanhar todos os nossos episódios, não deixe de clicar aí no sininho no YouTube, não deixe de encaminhar esse episódio para os seus amigos e empreendedores, além de curtir e ir comentando aí aquilo que você achar legal no decorrer do nosso episódio. Então sejam todos bem-vindos. Hoje, sozinho, estou sem o meu fiel escudeiro, Dejan, passou por um procedimento cirúrgico, até deixo aqui minhas melhoras para ele. Em breve ele volta, se recupera aí 100%. Precisou tirar algumas pedras que ele acabou adquirindo no caminho aí, né, Dejan, nos rins. A gente sabe quanto que isso dói. E hoje nós vamos ter o privilégio de conhecer um pouquinho mais da trajetória da Débora, uma cliente muito especial aqui da CNPJs, uma parceira que vem nos ensinando muito e além disso vem dando um show quando a gente fala em gestão, em organização e principalmente um bom atendimento com os seus clientes. E é sobre isso que a gente vai falar. Mas o que realmente a Débora faz? Qual é o negócio dela? E ela vai nos contar muitos detalhes sobre isso. Mas para vocês não ficarem curiosos, a Débora é especialista em assuntos imobiliários, em tudo aquilo que você tem dúvida, tudo aquilo que você precisa para regularizar o seu imóvel, para se preocupar com o financiamento, para se preocupar com qualquer tipo de assunto que se envolva bancos e associações, a Débora entende. Hoje, a empresa da Débora, ela é vinculada à Caixa Econômica Federal, uma despachante imobiliária, e vem dando um show quando a gente fala em atendimento e presteza junto com seus clientes. Seja bem-vinda ao CNPJ Cast, Débora. Para nós é um privilégio muito grande ter você aqui. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Eu espero contar um pouquinho mais aqui da minha história e que quem está assistindo também se identifique com um pouquinho do que eu passei. Legal, Débora. E já de início, para a gente conhecer um pouquinho mais da Débora, saber dessa trajetória que você passou, a gente já conhece aqui um pouquinho dos bastidores, então eu já sei que tem um pouco tempo, relativamente, que você está aí nesse ramo como empreendedora. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, Débora, quem é você, quais são suas formações, aquelas etapas, desafios que você viveu até o momento em que você decidiu ali ser uma empreendedora. Eu sei que vai ser um momento curto, porque você ainda é muito jovem, mas eu tenho certeza que viveu muitas experiências e muitas coisas legais. Então conta pra gente um pouquinho quem é a Débora. Sim, apesar da minha idade, de eu ser nova, eu já tenho uma bagagem de muito tempo. Então eu iniciei ali no mercado imobiliário com 18 anos, foi meu primeiro emprego. E desde os 18 anos, eu trabalhei até os dias de hoje, nesse mercado imobiliário. Então, eu trabalhei um tempo em uma empresa, outro tempo em outra empresa, mas sempre na mesma área. Então, eu consegui crescer no meu ramo, nos locais que eu trabalhava. Então, eu comecei trabalhando como recepcionista no meu primeiro emprego, E aí, de lá, eu virei auxiliar administrativo, comecei a trabalhar um pouco ali com atendimento do cliente, com financiamento bancário. E consegui crescer naquela empresa, consegui um salário melhor e assim por diante nas outras empresas. Até eu virar gerente, onde eu tinha a minha própria equipe, Eu tive a minha equipe onde eu trabalhei 2 anos e aí eu geria e treinava meninas para trabalhar nessa área específica de crédito imobiliário. E no último ano eu resolvi abrir o meu escritório. Tomei coragem, depois de 11 anos de experiência nessa área, e abri o meu escritório de financiamento, de correspondente bancário da Caixa. Legal. E durante toda essa trajetória, Débora, 11 anos de experiência, Eu imagino que você olhando daqui para trás, deve parecer que se passou rápido, Eu queria que você contasse um pouquinho sobre toda essa trajetória, toda essa carreira, porque não é qualquer pessoa que se mantém dentro da mesma função, quando eu falo função, as atividades, aquele princípio de atividade, de trabalho, durante tanto tempo. Sim. E como que foi essa trajetória? Como que foi a sua evolução
como carreira, como profissional. A gente vai falar muito sobre empreendedorismo, você vai nos contar sobre essas experiências que você vem vivendo, mas eu acredito que a empreendedora Débora hoje, ela foi formada por muitas experiências como a profissional Débora nos últimos anos aí. Como que foi isso? Quais experiências você teve no decorrer dos anos? Então, no meu primeiro emprego, eu ainda não sabia o que eu ia fazer, assim como todo mundo que formou o ensino médio, a maioria está um pouco perdida, e eu caí numa imobiliária e, por coincidência, né, eu gostei da área. Eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu tinha certeza que era alguma coisa que envolvesse atendimento ao cliente, que era uma área que eu me identificava e eu sabia que eu fazia bem. Então, eu gostava de atender os clientes quando eles chegavam lá, eu gostava desse trato com eles e sempre gostei dessa parte. Então, aí foi o primeiro ponto. No meu primeiro emprego, essa foi a primeira coisa que eu observei, que era uma área que eu gostava. E a partir daí, eu me qualifiquei nessa área, né? Então, eu fiz cursos voltado para essa área de imóveis, né? Eu tirei as certificações que o banco exige, mas sempre para trabalhar com essa parte de analista de crédito, de atendimento ao cliente, né? E a partir daí, consequentemente, mostrando um bom resultado nas empresas, eu fui crescendo de cargo. Então, eles me delegavam mais responsabilidades, me delegavam mais funções, eu consegui receber um salário melhor também, até eu chegar ao ponto de achar que o melhor era abrir o meu escritório. Mas assim, foram 11 anos, né, nessas empresas, e cada lugar que eu trabalhei me ensinou um pouco. Essa última empresa, inclusive, essa última que eu trabalhei como gerente de um setor, eu acho que se eu não tivesse trabalhado lá, eu não teria coragem de abrir meu escritório, que foi a parte que eu acho que foi mais importante para mim, porque eu aprendi a lidar com a equipe. Até então, eu sempre trabalhei sozinha, sempre me preocupava com o meu. Eu não preocupava se a colega do lado estava fazendo dela, como que ela estava fazendo. Eu sempre me preocupei em fazer o meu trabalho muito bem feito. Só que a partir do momento que eu virei gestora de uma equipe, eu tive que aprender a ensinar, aprender a cobrar, aprender esse trato com as minhas colegas de trabalho e entender, né, que a gente é uma equipe e que todo mundo tem que crescer junto. Então, eu acredito que essa minha experiência nesse último escritório foi o que mais me deu coragem para abrir minha própria empresa. Poxa, que legal, Débora. E quando você traz esses pontos, é legal a gente analisar que muitas pessoas hoje têm acho que vou usar esse termo, acho que não seria um problema, uma falsa ilusão de que trabalhar por conta própria é mais fácil, é mais simples, tem ali, né, o seu próprio horário, enfim, né? A gente acaba lidando com algumas frustrações em relação a isso. Sim. E o que eu achei mais legal de um pouquinho dessa trajetória que você contou é que na sua última experiência, quando você lidou com mais pessoas em busca de um único resultado, Sim. que te ajudou nessa trajetória. E Sim. Infelizmente, muitos empreendedores começam a empreender sem ter um pouco dessa experiência. Sim. E eu queria ouvir de você assim, quais foram os desafios que você encontrou depois de passar por tantos anos e cair nesse cargo de coordenação, de gerência? Porque igual você falou, né? Sempre preocupei comigo, com o meu. E eu sabia que eu conseguia entregar, então fazia compromisso com o que dependia de mim. Mas e aí, fazer compromisso quando se depende de mais pessoas? Como que foi essa trajetória aí? Não foi fácil. Não foi fácil. Você não bateu em ninguém, não? Não. A gente fica com muito medo também do que as pessoas estão pensando da gente. Legal. Eu não sei se com todo mundo acontece isso, mas era um medo, um receio que eu tinha. O que as pessoas estão pensando de mim? Será que eu sou uma boa líder? Será que eu estou ensinando certo? Será que eu sou impaciente? Então, eu sempre tive esse medo do que as pessoas estavam pensando de mim também. E aí, nisso eu tentava me melhorar cada vez mais para tentar ajudar elas. Mas não é fácil. Não é fácil. Ensinar não é fácil. Eu acho que ensinar não é para todo mundo, sinceramente. Eu acho que ensinar não é para todo mundo. A gente tem que se desafiar todos os dias. Porque tem pessoas que têm mais facilidade de aprendizado. Então, tem pessoas... E eu tenho facilidade de aprendizado. Então, o fato de você ter uma facilidade, você acha que todo mundo tem. Então, às vezes, você ensina a mesma coisa várias e várias e várias vezes uma pessoa. Você fica até irritada. Isso. E na minha cabeça, eu falo, como que ela não entendeu?
Então eu acho que essa parte para mim foi muito difícil. A minha impaciência, por eu ser uma pessoa de fácil aprendizado, para mim ensinar para uma pessoa que às vezes tem uma dificuldade maior, eu acho que foi a parte mais difícil. E questão também, um outro ponto, né, que até hoje eu trago isso muito lá pro meu escritório, é que muitas das vezes as pessoas estão ali naquele trabalho como um trampolim. Elas não estão ali porque elas querem crescer naquela área, porque elas querem melhorar, ter uma profissão ali. Então, às vezes a pessoa está ali como um trampolim e às vezes ela não se dedica em fazer um bom trabalho. É só mesmo enquanto ela faz um curso ou faz uma faculdade. E eu achava essa parte muito difícil de lidar com as pessoas, porque muitas vezes o grupo não está na mesma visão, entendeu? Poxa, que legal, Débora. E quando você fala assim sobre essa situação das pessoas, né, de ver o trabalho como um trampolim e a oportunidade também, a gente tem que entender que algumas pessoas vão ter, outras pessoas não vão ter. Mas a gente vê até um certo colapso em relação a compromisso, em relação a comprometimento. Porque às vezes, talvez você já tenha passado por isso, você traz ali um colaborador e treina, explica. Aí quando tá começando a entrar no ritmo, você perde essa pessoa. Sim. Isso é uma tristeza muito grande. Eu imagino que você sofreu isso lá como gestora. E espero que você não sofra isso como empreendedora, mas acredito que vai acontecer em algum dado momento. Mas que legal que você passou por todas essas trajetórias, o quanto que isso deve ter te ajudado agora nesse mundo do empreendedorismo. Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho assim, o que te levou a tomar a decisão de largar uma carreira de sucesso, porque são 11 anos, né? Você contou aí um pouquinho da sua evolução, algumas empresas que você estava, né? E estava liderando pessoas, o que é um cargo de confiança na grande maioria das empresas. E aí, foi quando aí que você olhou e falou, não, agora eu vou colocar uma pedra aqui nessa trajetória e vou começar tudo do zero? Então, na realidade, eu sempre quis ter um negócio próprio. Desde 18 anos, desde o meu primeiro emprego, eu sempre trabalhei e sempre fazia coisas alternativas. Então, eu trabalhava ali de segunda a sexta-feira, mas nos meus horários vagos, eu fazia outras coisas. Então, eu já vendi roupa feminina, eu já vendi roupa infantil, eu já vendi sapato, eu fazia maquiagem. Então, assim, sempre nos meus horários vagos, eu procurava fazer outra coisa para melhorar minha renda e na minha cabeça eu pensava assim, não, na hora que isso aqui estiver me dando uma renda superior ao que eu ganho de carteira assinada, eu vou sair daqui e vou ter meu negócio próprio. Só que isso nunca aconteceu, né? Eu nunca consegui ganhar mais do que eu ganhava nos locais que eu trabalhava. Até porque essa experiência que eu tinha nesse mercado, esse mercado não é um mercado onde tem muitos profissionais qualificados. Não é, esse é um ponto. Então, o profissional que é qualificado, ele não fica sem emprego. Então, eu saía de um lugar, na outra semana já tinha gente me ligando, me chamando para ir trabalhar em outro lugar. Eu não chegava nem a espalhar currículo, de tão pequeno que é essa área nossa. Então, assim, quando uma imobiliária, um correspondente bancário, ele ficava sabendo que um profissional estava desligado ali do mercado, ele mesmo já procurava. Então, assim, eu sempre recebi bem, eu sempre ganhei bem. Então, para mim, questão financeira não era o ponto principal. Para mim, o ponto principal para eu querer a minha empresa eram outras coisas. Era liberdade de tempo, era autonomia, era eu poder trabalhar da forma que eu achava certa. Porque assim, eu sou uma pessoa que tem muitas ideias, então eu queria colocar as minhas ideias em prática. Só que quando você trabalha para outras pessoas, quem é o dono já tem as próprias ideias, já tem as próprias diretrizes e a gente tem que seguir ali o que a pessoa acha certo, entendeu? Mas assim, desde o meu primeiro emprego, eu já sempre tive essa parte ida pro lado ali do empreendedorismo, sabe? Cheguei a montar uma loja uma vez de roupa feminina, foi um desastre. É mesmo? Depois você vai ter que contar um pouquinho sobre isso daí pra gente. Foi um desastre, mas foi uma experiência. Então, assim, acho que tudo é válido, né? Claro, com certeza. Fiquei endividada um tempo, até eu conseguir me regularizar de novo. Tentei abrir o meu correspondente bancário há uns 3 anos atrás. Também não deu certo. Então, assim, eu acho que tudo que aconteceu na minha vida profissional foi me qualificando para hoje eu conseguir ter o meu escritório, para hoje eu ser a profissional que eu sou.
Poxa, que legal. E assim, eu acho que eu não consegui antes porque eu acho que não era a hora, porque realmente eu não estava pronta. E eu acho que até mesmo se eu tivesse conseguido, pode ser que não tivesse dado certo. Porque eu não tinha a bagagem que eu tenho hoje. Poxa, entendeu? e quando que foi essas duas experiências aí? Pensando, porque pelo que eu entendi, durante todos esses 11 anos, você sempre trabalhou com situações paralelas. Sim, sempre. Antes de você me contar, você tem histórico na família que é empreendedora, que te apoia, que você teve exemplos para seguir? Porque normalmente a gente vê os empreendedores nascendo, né, por oportunidade ou por necessidade. No seu caso, não era por necessidade porque você já trabalhava. Por oportunidade, como você mexeu com várias coisas, ou você teve muitas oportunidades ou você criava elas. Né? Então, talvez você teve um exemplo, teve pessoas que te inspiraram. Como que era isso? Não, assim, os meus pais, eles são empreendedores. Eles têm uma padaria, né? Eles trabalham com essa parte, nessa área já tem muitos anos. Só que, assim, sinceramente, eu não fui por conta deles. Porque, assim, a minha mãe, ela é empreendedora, ela trabalha com comércio, só que eu acho a área que ela trabalha uma área mais desgastante, sabe? Cansativa, né? É segunda a segunda, é feriado. Então, não foi por causa disso. Foi porque, realmente, eu tinha alguns projetos pessoais meus e eu queria também essa questão que eu te falei, colocar as minhas ideias em prática. Agir da minha forma, entendeu? Que legal. E você chegou a ajudar a sua mãe? Trabalhou com sua mãe, com seu pai? Já com certeza. Antes de eu começar a trabalhar, né, de carteira assinada, eu estudava, fazia bico na padaria da minha mãe. Então era meio horário estudando, meio horário ajudando ela. Hoje ela deve olhar e falar assim, por que eu não segurei a Débora aqui na padaria? Por que eu não deixei ela colocar as ideias dela em prática? Ainda hoje ela continua na área da padaria. Poxa, que legal, Débora. E como que foi essas duas experiências aí que você contou sobre a loja de roupa e sobre o correspondente bancário? O correspondente bancário você falou que tem 3 anos. A loja de roupa tem mais tempo? 3 anos, 3, 4 anos. A loja de roupa tem mais tempo. A loja de roupa deve ter uns 7 anos, mais ou menos. E como que foi? Essa loja de roupa foi só desacerto. Mas você estava trabalhando, né? Tava trabalhando. Assim, o que acontece? Eu fazia vendas de roupas femininas, né, em paralelo. E aí eu comecei a vender muito bem. Eu falei assim, vou abrir uma loja, na hora que a loja estiver bombando, eu saio do meu emprego e vou pra loja. Legal. Só que, nossa, hoje... Não bombou. Não bombou, pelo contrário. Eu gastei com aluguel caro. Eu fui trabalhar lá no centro comercial, o aluguel era caro. Eu não sabia muito bem como que funcionava essa questão de loja. Assim, eu entrei numa parte que eu não dominava. Eu entrei num setor que eu não dominava. Então, eu não entendia que eu tinha que ter um estoque de 2 meses, 3 meses. Eu simplesmente comprei as roupas todas, abri a loja e fui. E um outro ponto também, que eu considero que foi um ponto, assim, que maior desacerto também, é que eu não abandonei o meu trabalho para me dedicar à loja. Então, eu continuava trabalhando normalmente lá no escritório como analista de crédito e outra pessoa trabalhava para mim na minha loja. E uma coisa que eu aprendi é que se o dono não tiver no comércio, na empresa, as coisas não acontecem da forma que tem que acontecer, da forma que a gente espera. Não adianta você colocar outra pessoa para tomar conta. Claro, você tem que ter pessoas de confiança. Hoje eu tenho pessoas de confiança lá no meu escritório, que eu saio, eu tô aqui agora, eu tenho certeza que o serviço está andando normalmente lá. São pessoas que eu treinei, são pessoas qualificadas da minha confiança. Porém, eu tô gerindo tudo, entendeu? Eu tô acompanhando. E na loja de roupas, não. Eu trabalhava fora, eu não tinha tempo para isso. Então, simplesmente coloquei uma pessoa lá e pronto. Mas assim, foi desacerto em cima de desacerto. Foi questão de eu não ter um caixa para uma reserva de emergência, né? Que hoje eu sei que eu tenho que ter, na época eu não sabia. Parece uma coisa simples, mas eu fui assim, na cara e na coragem. Só que eu vi que isso aí gerou muito prejuízo para mim, financeiro, porque na época eu investi 13º, férias, peguei empréstimo, investi em roupa, em loja. Fiquei anos pagando esses empréstimos, uns 2 anos pelo menos, e assim, nossa, essa vez aí me deu uma desanimada. Eu desanimei porque foi... Poxa, agora que vai ficar mais legal ainda você contar como que foi a sua determinação em montar um negócio, né, que de fato você tá agora. Porque
passar por essa experiência não deve ter sido fácil. Não foi fácil. Inclusive gerou muitas risadas lá na minha família, porque eles ficavam rindo de mim. Falavam assim, Débora, só você mesmo pra abrir uma loja desse jeito, sem... Mas, gente, é imaturidade. Eu acho que com o tempo a gente vai crescendo, vai aprendendo, né? A minha segunda tentativa de abrir a minha empresa já foi com o correspondente bancário. E aí, nessa tentativa, hoje eu vejo que eu também ainda não tinha as parcerias que eu tenho hoje, a qualificação, a maturidade também, acho que tudo isso influencia. E na época eu não consegui, porque para você ser um correspondente bancário, tem uma série de exigências. Não é simplesmente chegar no banco e falar, quero abrir meu correspondente bancário. Não é. Tem uma série de exigências, são várias certificações. Você tem que ter um ponto que a Caixa vai ter que aprovar aquele ponto. Você tem que ter autorizações gerenciais. Você tem que ter um ano de empresa e faturamento para eles analisarem. E na época não tinha nada disso. Então eu não consegui. Mas você não chegou nem a abrir ou abriu e não deu certo? Não, eu cheguei a abrir, assim... eu fiz o CNPJ, abri o contrato social, mas quando eu dei entrada com a papelada, que eu cheguei a conversar na época, era o nosso supervisor de canais, que a Caixa tinha, Legal. Que intermediava isso, ele falou, Débora, você não consegue, porque você não está nos parâmetros que o banco exige. Entendeu? Poxa vida. Isso você ainda estava trabalhando? Isso eu ainda trabalhando de carteira assinada. Eu nunca tinha abandonado a CLT. Eu sempre continuei com a CLT, sempre tentando coisas alternativas, tá? E aí, dessa vez que eu tive essa negativa, eu já dei uma desanimada. Falei assim, realmente... Não é pra ser. A não loja é pra não deu ser. certo, o despachante não deu certo, vou ter que ficar aqui pra sempre. Não é pra ser. E aí foi quando eu entrei nessa última empresa que eu te falei, que eu trabalhei como gestora. Lá eu tinha um cargo muito bom, a empresa também era muito boa, tinha uma remuneração muito boa também. Só que todos os locais que eu trabalhei, Túlio, assim, eu sempre chegava a um ponto que quando eu achava que estagnava, que aquilo ali não ia me levar mais para algum lugar, eu queria avançar, entendeu? Então eu achei que aquilo ali já não era para mim. Mesmo eu gostando do local, gostando dos meus chefes, muito bacanas, do ambiente, mas eu cheguei num ponto que eu achava que aquilo ali já não era para mim, que eu já tinha chegado ali no limite que eu podia alcançar, entendeu? É legal você trazer esse ponto, Débora, porque é um dos grandes, não vou usar grandes medos, mas eu acho que é um dos grandes desafios que as CNPJs hoje têm, por exemplo. A gente tem profissionais excelentes, excepcionais aqui dentro do escritório, e a gente entende que para esse desejo, né, essa paixão, ela continuar existindo, a empresa precisa continuar crescendo, porque aí a gente dá a possibilidade das pessoas também crescerem. Então, um dos princípios que a gente tem aqui nas CNPJs, que guia toda a CNPJs, toda a liderança, todo o nosso time, é o princípio do crescimento. Sim. E aí não é o crescimento financeiro em si, é o crescimento pelo volume de clientes, pelos serviços que a gente oferece, enfim. São algumas coisas que mobilizam as pessoas e elas conseguem enxergar com uma clareza um pouco maior as oportunidades. Para não chegar nesse momento, poxa, eu cheguei até aqui, agora eu já sou gerente, não vou conseguir virar sócio, dependendo da situação. E aí, para onde que eu vou? Vou ficar aqui para sempre? Será que isso me motiva ainda? Sim, e foi justamente o que aconteceu. E assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito ativa nas minhas decisões. Eu resolvi alguma coisa e falava assim, pronto, é isso que eu vou fazer. Por mais que eu quebrava a cara lá na frente, como aconteceu com a loja, aconteceu a outra vez que eu tentei abrir o CNPJ, mas eu fazia o que eu achava que eu tinha que fazer. E mesmo outras pessoas do meu lado não concordando, tanto que nesse último emprego que eu te falei, meu marido falou, pensa bem, não sai. Meus pais falaram, Débora, você tá num emprego bom, você tem um salário bacana. Quando eles falaram que você já tinha saído? Não, eu falei que eu ia sair. Eu falei que eu ia sair. E a maioria das pessoas à minha volta falava assim, não sai. Inclusive amigas minhas falavam assim, Débora, você trabalha num lugar bom, você trabalha de segunda a sexta, você ganha bem, você tem autonomia. Eu não tinha horário fixo. Eu chegava na hora que eu quisesse, tá? Era o combinado meu. Mas eu imagino que chegava todo dia cedo, né? A hora que quisesse, todo dia cedo. Eu chegava cedo, mas eu não tinha horário fixo, era um combinado meu com a empresa. E as pessoas ficavam assim, por que você vai sair? Então, assim, eu não gostava nem de ficar comentando, porque era sempre... As pessoas não queriam que eu saísse. O meu marido, assim, eu até entendia muito, porque desde que a gente casou,
ele sempre trabalhou como freelance. Legal. Então foi depois de um tempo, muitos anos ali do casamento, que ele começou a trabalhar de carteira assinada. A área dele era como freelance. Então, querendo ou não, o meu emprego era o único emprego estável da casa. Entendeu? Então eu entendi esse medo dele. E eu entendo também que tem muitas pessoas que não têm coragem de arriscar de abrir uma empresa, porque gosta da segurança da carteira assinada, que é a carteira assinada atrás. E eu entendo perfeitamente, eu acho que tem perfil para todo mundo. Só que eu nunca fui assim. Então, como eu te falei, na hora que eu cheguei num ponto que eu achei que ali era o meu limite, eu falei assim, não quero mais, quero coisas novas, quero buscar coisas novas, quero crescer. Novos desafios. Novos desafios. Foi quando eu resolvi sair. Até então, sem pretensão nenhuma de abrir meu escritório. É mesmo? Então você só decidiu sair sem saber para onde ir, o que ia fazer? Sem pretensão nenhuma de abrir meu escritório. Até porque com os meus... o meu passado... eu, assim, não tinha mais essa esperança. Então, saí. E eu, assim, eu me lembro como se fosse hoje. Eu saindo meu último dia de trabalho, peguei meu carro, tava vindo embora, liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, hoje foi meu último dia, agora tô indo. Ela virou pra mim e falou assim, Débora, por que você não abre seu escritório? Eu falei assim, mãe, eu já tentei, mãe, não dá, eu já te falei que não dá certo. Ela virou pra mim e falou assim, mas agora é outra época, por que você não tenta de novo? Eu falei assim, mãe, as coisas não é assim não. Eu falei, peraí, fui lá e desliguei o telefone, liguei pra gerente da Caixa, da agência aqui de Birité. Isso tudo saindo do escritório. Saindo do escritório, dirigindo, no Viva Voz. Não façam isso. No Viva Voz. Liguei pra gerente aqui da Caixa, falei assim, tudo bem? Aí eu falei com ela, saí do serviço hoje, foi meu último dia. Você acha que tem possibilidade de eu conseguir abrir o meu escritório de correspondente bancário? Porque se você falar que tem, se você me apoiar, eu vou fazer isso. Ela virou e falou assim, claro que tem. Ela falou assim, você vai abrir aqui comigo. Eu quero você vinculado aqui na minha agência. Porque até então a gente pode se vincular em qual agência que a gente quiser e o gerente aceitar, né? Ela falou assim, claro que tem sim. Pera aí que eu vou olhar aqui no normativo e já te ligo aí. E desligou. Nisso, eu já enchi de esperança. Falei, não, pera aí. Então tem possibilidade. Só que é o que eu falei com você, aquela questão de tempo, de maturidade, relacionamento. Na época que eu olhei, há uns anos atrás, eu não tinha o relacionamento que hoje eu tenho com os parceiros, com as construtoras, com os gerentes da Caixa. Então, na época que eu abri meu escritório, eu tinha um relacionamento muito maior. Eu tinha entregado muito para os bancos, então os gerentes, eles gostavam do meu trabalho, eles me conheciam. Eles sabiam quem era a Débora, eles sabiam onde eu trabalhava, mas eles sabiam quem era a Débora. Então, na hora que eu liguei para a gerente, que a gerente falou, com certeza eu vou te ajudar. Então, já abriu um leque de possibilidades na minha cabeça. O que o relacionamento não faz, né? Um relacionamento bem feito, bem acompanhado, bem estruturado, gera muitas oportunidades, né, Débora? Muitas oportunidades. E, assim, foi... quando ela falou que ia me ajudar, todas aquelas, ainda continua tendo todas aquelas exigências, né? O normativo do banco, ele ainda continua com todas as exigências para abrir o correspondente bancário, desde a época que eu tentei a outra vez. Porém, no normativo fala o seguinte, fala assim, que com um comitê de crédito, que é uma aprovação dos gerentes do banco e de um superintendente, se for aprovado, mesmo que o correspondente bancário não atenda todas as exigências, ele pode abrir sim o escritório dele. E foi o que aconteceu. Eu não atendi as exigências, mas teve um comitê de crédito onde os gerentes votaram e aprovaram a abertura do meu escritório. Entendeu? Então eu devo tudo isso a parcerias que eu fiz nesse tempo, né, de trabalho, a amizades que eu fiz, ao trabalho que eu mostrei para eles e que eles me deram esse voto de confiança, né? Poxa, Débora, que coisa mais legal de ver assim. E aí, de quanto tempo que gastou? Porque você saiu do emprego no dia, fez essas ligações, e aí, que dia que o escritório, você falou, poxa, agora eu vou abrir o escritório mesmo? Então, aí foi uma corrida contra o tempo, né? Porque assim, eu não tinha muito dinheiro, eu tenho dinheiro do meu acerto, nunca fui uma pessoa que poupava. Eu ganhava mesmo, mas eu gastava tudo que eu ganhava. Então, eu nunca poupei, eu não tinha uma reserva para falar assim, vou abrir o meu escritório. Eu tinha o meu acerto, que é o que todo trabalhador CLT tem, né? Então, a partir do momento que a gerente falou que ia me apoiar, eu peguei o meu acerto, esperei alguns dias ali que a empresa tinha para me acertar, corri, abri meu CNPJ
que era o ponto principal, né, meu contrato social, fiz tudo certinho, de acordo com as exigências do banco. Corri para encontrar uma loja para me alugar, porque eles tinham que aprovar o lugar também, que eu ia alugar. E já conversei com uma pessoa para me ajudar, porque no caso é a minha colaboradora hoje, a Lorena, porque eu imaginei que eu não daria conta sozinha. Na minha cabeça, né, eu não daria conta sozinha. Eu não sabia ainda como ia ser, mas eu falei assim, não, sozinha eu não vou dar conta, eu já preciso de alguém na hora que eu abrir a loja. E demorou em torno de uns 25 dias, mais ou menos, para eu resolver tudo e mudar para minha loja. Só que isso, quando eu abri o meu escritório, eu ainda não tinha o código da Caixa, que é o código que eu preciso para fazer todas as operações de financiamento, todas as operações de crédito, porque ele ainda não tinha sido liberado. Porque, como eu te falei, mesmo com a ajuda dos gerentes, é uma etapa burocrática. Sim, imagino. Então, precisou de um comitê de crédito, precisou ser aprovado na superintendência, e aí eles vão para análise de documentação, análise de certificação, se os meus certificados estavam válidos, alvará de construção, uma série de coisas que eles pediram. E aí eu abri a loja sem código, assim, na cara e na coragem mesmo, ainda esperando a aprovação definitiva, porque até então todo mundo me falou que daria certo, mas eu não tinha nada ainda. Que poderia ter dado ruim igual deu no primeiro negócio. Poderia sim, com certeza, não tinha nada ainda. Então fiquei ali, acho que 1 semana, 2 semanas ali no escritório só na promessa, né? Ligando para clientes, ligando para construtores, falando que eu tinha aberto meu escritório, né? Se eles quisessem fazer um teste comigo, me apresentando, né, para os parceiros aí da região, para todo mundo. E depois de uns 15 dias com a loja aberta que eu consegui meu código. Aí, assim, foi só alegria. Foi uns 15 dias, uns 15, 20 dias mais ou menos. Deve ter sido um alívio, né? Não, foi um alívio. Na hora que a gerente me ligou e falou, seu código tá ativado, pode usar, foi um alívio, gente, porque foi tudo que eu fiz eu agi pela fé mesmo, porque, claro, como eu te falei, muitas pessoas queriam me ajudar, mas eu dei um passo ainda sem saber se aquilo ali daria certo lá na frente. E como que foi esse misto de sensação, Débora? Porque não deve ter sido fácil, né? Não. Você sair de um emprego, depois de uma trajetória tão bonita que você contou um pouquinho aí pra gente, e aí no mesmo dia, talvez escutar um dos melhores conselhos que sua mãe já tenha te dado, né? De abrir o escritório, né? E tomar essas decisões. E passar esses 15 primeiros dias aí com uma incerteza gigantesca. Como que foi isso? Não foi fácil, foram noites sem dormir. Não foi, eu fiquei assim, extremamente ansiosa nesse período. Como eu já tinha uma pessoa que trabalhava comigo, então são outras preocupações. Eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel no final do mês? Eu vou ter dinheiro para pagar a minha colaboradora no final do mês? Eu vou ter dinheiro para pagar a luz, a internet? Então, assim, eu conversei com meu marido, falei com ele, olha, você segura as pontas até começar a entrar clientes, até eu começar a receber algum dinheiro desse escritório? Ele falou, seguro. Você que não me apoiava lá com o emprego, você não queria que eu saísse, você segura as pontas aí agora. Mas assim, ele, a partir do momento que eu falei, vou abrir, e que eu tive o apoio dos gerentes, ele já mudou totalmente de opinião. Ele não vai dar certo, ele já começou a me apoiar, porque, como eu te falei, eu entendo no início ele ter ficado meio receoso, porque era uma função boa, era um cargo bacana. Então é normal que as pessoas que gostam de você, as pessoas que estão em volta de você, como minha mãe, meu pai, falar, não, calma, Débora, pensa o que você vai fazer, é normal. Só que a partir do momento que eu decidi, que eu fui apoiada pelos gerentes do banco, ele não vai que eu vou te ajudar, eu vou segurar as pontas nesse início e depois, quando você puder, a gente olha esses valores. E seu pai e sua mãe também 100% depois disso? Meu pai e minha mãe 100%. 100%. Assim, a minha mãe, ela atribui a ela também, né? Ela fala assim, eu que te incentivei. E realmente, ela foi a primeira pessoa ali que despertou essa vontade em mim, assim, depois das outras tentativas, né, frustradas que eu tive, ela foi a primeira pessoa que despertou isso em mim. Mas depois disso, ela, meu pai, meu marido, todo mundo me apoiou muito, acreditava muito que daria certo por ser uma situação diferente, pela bagagem que eu tinha, pelo apoio das pessoas que eu tinha, pelas parcerias que eu tinha. Então, é outra situação, né? Totalmente diferente daquela primeira. Legal. E eu queria, assim, Débora, depois de escutar um pouquinho, né, e
eu já vou querer que você conte aí como está sendo esse primeiro ano, né, de toda essa trajetória como empreendedora. Mas eu queria que você explicasse pra gente que está aqui te acompanhando e te ouvindo, como que é de fato esse trabalho de um despachante imobiliário. Sim. Porque quando a gente pensa em um despachante, a gente só pensa em documento, burocracia, uma coisa mais chata, né? Se fazer, quase que o pessoal fala assim, não, eu vou pagar para alguém fazer para mim não ter que fazer. Justamente. Mas eu imagino que quando a gente pensa em um despachante imobiliário, exige-se um pouco mais do que simplesmente isso. Acho que não é qualquer pessoa conseguiria fazer tudo sozinha. Não. Né? Muito pela licença que você precisa, pelos regulamentos, enfim. Sim. Aí eu queria que você contasse qual que é de fato, né, o trabalho que vocês realizam, e aí conta aqui para um leigo que não entende sobre isso, né, que tem medo até de ser ignorante se perguntar alguma coisa equivocada aqui, mas a intenção é conhecer mesmo um trabalho que, igual você disse, a gente vê poucas pessoas no mercado, e se tem poucas pessoas no mercado, eu imagino que qualificadas deve ter uma quantidade menor. Realmente. Assim, o nosso escritório, ele é um correspondente credenciado da Caixa, então eu presto serviços que a Caixa oferece. Desde a abertura de uma conta, cliente que quer abrir uma conta poupança, uma conta corrente, até serviços maiores, como financiamento imobiliário, como empréstimos, como consórcio. Então eu trabalho com a maioria dos produtos que o banco oferece, tá? O que a gente traz? Qual que é o diferencial lá do escritório? A facilidade. O cliente, ele não precisa pegar fila, ele não precisa ter um horário, aquele horário bancário que geralmente é de 10 às 4 horas da tarde, né? O cliente, ele tem um acesso direto com as nossas analistas, direto comigo, e ele tem uma assessoria completa de qualquer serviço que ele deseja contratar. Então, por exemplo, o cliente quer contratar um consórcio, opa, eu sei mais ou menos como que funciona um consórcio. Ele vai sentar ali comigo e eu vou tirar todas as dúvidas dele da modalidade. Coisa que não acontece quando você vai diretamente no banco. O gerente, ele não tem esse tempo, às vezes ele não vai ter nem o conhecimento de todos esses serviços para te passar. Porque um gerente do banco, ele não é especializado ali naquele serviço. Ele é especializado no atendimento. Então, ele atende o cliente ali em geral, mas ele não foca em dar essa assessoria do produto que ele está contratando. Que é isso que a gente faz lá no escritório. Então, por exemplo, o cliente ele quer contratar um financiamento, a gente sabe que hoje a pessoa que quer comprar uma casa, ela tem 1000 dúvidas, tem 1000 perguntas, porque ela não sabe nem por onde ela vai começar. Não sabe mesmo não. Não é? Assim, eu conheço muitas pessoas que querem sair do aluguel, mas não sabe nem por onde começa. Então, onde você vai começar? Ir no nosso escritório. Por quê? Chegando lá no nosso escritório, eu vou dar uma assessoria completa de como que funciona o financiamento imobiliário, o que a pessoa vai gastar de recursos financeiros, o que ela precisa ter em mãos, se ela pode usar FGTS, se não pode, que é uma dúvida que muitos clientes têm, né? Como que vai ficar a parcela? Se compensa, né? Se compensa usar o FGTS no caso dela, como vai ficar a parcela, taxa de juros. Eu sempre vou enquadrar o cliente, porque o banco ele tem muitas modalidades de financiamento. Legal. Então, eu sempre vou enquadrar o cliente na melhor opção de financiamento para ele. Alguns profissionais não tomam esse cuidado. Alguns profissionais querem simplesmente vender. Entendeu? E não é isso que a gente faz lá. Lá a gente busca o melhor produto para o cliente. Às vezes tem um cliente que ele quer comprar um imóvel, mas ele não está com urgência. Ele quer fazer uma compra planejada. Eu ofereço para ele um consórcio imobiliário. E já outro cliente, ele está com urgência. Ele fala assim, não, eu quero comprar o meu imóvel, quero mudar mês que vem. Não, vamos fazer o financiamento e vou ofertar para ele a melhor carta de crédito ali para um financiamento imobiliário. Entendeu? Legal. Além disso, desses trâmites bancários, a gente vem com essa parte do despachante imobiliário também, que é o serviço de assessoria, que depois que você assina com o banco, tem vários trâmites que precisam ser feitos, né? Cartório, prefeitura, a gente resolve tudo isso para o cliente. Como nós temos esse conhecimento na área, né? A gente resolve de forma rápida, a gente economiza no que dá para economizar para o cliente, porque tem alguns descontos, algumas coisas assim, que quem tem o conhecimento consegue isso para o cliente. E a gente entrega a documentação toda pronta e registrada no nome dele, entendeu? Que legal, Débora. E pelo que eu vejo, né, e sinto aí de toda essa fala que você trouxe, é algo muito humanizado, né? Sim. Sempre pensando na melhor e maior satisfação possível para o cliente. Com certeza. O nosso foco lá para o escritório hoje é fazer um atendimento, assim, para o cliente de que ele não tenha nada do que reclamar.
Hoje o nosso foco é o cliente. E cada atendimento ali, ele vai ser ajustado de acordo com a necessidade do cliente. Então, assim, tem cliente que às vezes ele só pode conversar comigo por vídeo chamada. Então, vou marcar um horário e vou atender ele, assim como eu já fiz várias vezes. Eu atendi cliente na minha casa 8 horas da noite através de vídeo chamada, porque era o único momento que o cliente podia ter aquela reunião, entendeu? Vai ter cliente que só pode ser atendido no sábado. Eu separo ali, faço os agendamentos, atendo ele no sábado. Você não faz isso num banco. Entendeu? Então, assim, tem cliente que já não fala assim, eu quero conhecer seu escritório, porque hoje, como tem muitos golpes no mercado, muita coisa... Então, você deve sofrer um pouquinho com isso daí, né? Sim, com essa insegurança. Tem. Hoje tem muita gente, tem muito corretor picareta no mercado. Então, assim, o fato da gente ter um escritório credenciado pela Caixa em frente ao banco, isso dá uma segurança para o cliente, entendeu? Então, cada cliente ali que tem um perfil, eu vou atender ele da maneira que ele achar melhor, entendeu? E como você falou, nosso atendimento ele é muito humanizado. Então, tem clientes mais simples, tem clientes que já são... Tem cliente, por exemplo, só um exemplo, tem cliente que às vezes está comprando seu primeiro imóvel ali, que está compondo renda ele, a esposa, cada um ganha um salário mínimo, 2.600 ali de renda. Então, assim, o cliente leigo, a gente tem que sentar, explicar item por item para a pessoa sair dali entendendo o que ela está pagando. Já tem outros clientes que às vezes tem uma renda ali de 30 mil, 40 mil, estão comprando imóveis ali na faixa de 1 milhão e eles vão sentar e eles querem detalhado o que eu estou pagando, por quê, como que eu vou fazer essa amortização, o que fica melhor para mim. É um cliente que entende mais do assunto. Então, a gente, lá no escritório, a gente atende todo tipo de cliente, todo perfil, entendeu? Então, a gente se adapta ali para atender cada um. Tem alguma restrição, Débora, quando a gente fala desse apanhado de serviço? Eu acredito que para alguns produtos que vocês vendem, como consórcio, carta de crédito e assim por diante, né, os próprios empréstimos e afins não deve ter. Mas quando a gente pensa em imóveis, né, de registro e situações assim, vocês têm alguma objeção em questão de lugares? Eu não posso atender Belo Horizonte, eu não posso atender determinado lugar de Ibirité, enfim. Ou não, ou vocês têm livre acesso e depende de onde o cliente vier, a gente consegue fazer esse atendimento. Não tem nenhuma restrição. Hoje a gente trabalha principalmente, né, em Ibirité e nas regiões metropolitanas. Então eu atendo muito cliente de Betim, Belo Horizonte, Contagem, Sarzedo e Mário Campos e Brumadinho. Então essas são as cidades assim que a gente tem mais frequência de processo. Mas não impede que a gente atenda em outros lugares também, tá? Então lá no escritório a gente atende qualquer município. Que legal, hein, Débora? E hoje como que tem vindo clientes até vocês? Eu sei que você já tem uma trajetória muito bonita de 11 anos, agora 12, né, com esse primeiro ano no escritório. Sim. Como que vocês fazem essa captação de clientes? Acredito que ainda deve ter muitas parcerias por aí, né? Sim. Na realidade, como eu te falei, muitos construtores, muitos corretores, eles gostavam do trabalho da Débora. Então, assim, quando eu montei o meu escritório, alguns parceiros, eles me procuraram para eu dar continuidade no atendimento dos clientes deles. Só que depois disso, eu também já consegui captar muitos outros clientes, muitos outros parceiros que a gente faz. Eu acredito que hoje o nosso maior retorno, assim, de parcerias foi através de mídias sociais, né? Então, hoje, eu tô me empenhando bastante no Instagram da loja, que eu acho que dá muitos retornos positivos. Eu tô me empenhando para passar muitas atualizações, muitas novidades, porque isso prende as pessoas. O cliente que quer comprar um imóvel, ele não vai olhar um imóvel e comprar amanhã. Ele vai pesquisar, ele vai escolher o profissional que ele quer comprar. Se ele se identificar comigo, com a Débora, com a Prêmio, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ele vai me procurar. Entendeu? Eu tenho um cliente, inclusive um exemplo, esse mês, eu vou fazer o financiamento da construção dele. Eu atendo esse cliente há mais de 1 ano. Eu lembro que eu fiz a aprovação dele de crédito na outra empresa que eu trabalhava há mais de 1 ano. Ele tinha acabado de declarar imposto de renda e me procurou. E agora que ele resolveu contratar. E me ligou, eu fiz uma nova aprovação de crédito para ele e a gente vai dar sequência agora. Mas assim, os clientes do financiamento imobiliário, geralmente, é um namoro. Eu vou atendendo 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem cliente que eu fecho com ele depois de 1 ano.
entendeu? E esse mesmo cliente, ele vai me indicar para outras pessoas também. Então, hoje eu tenho muita indicação mesmo. Tem clientes que, às vezes, há anos atrás, fechou comigo e me indicou agora para um colega dele. Poxa, que legal isso, hein? Então, assim, a minha área eu tenho muita indicação. É um trabalho que não converte no momento, mas é uma plantação e um cultivo, né? Justamente. Do bom cliente que vem se desenvolvendo. Que legal, Débora. E depois de contar pra gente aí um pouquinho desse trabalho, que você contou só a parte legal, né? Eu imagino que a parte chata e a parte burocrática, vocês devem ficar abraçados lá com ela lá pra não deixar os clientes sofrerem com isso. Sim. O que é muito legal, por sinal, vocês fazerem assim. Queria que você contasse um pouquinho como está sendo essa experiência agora, como uma empreendedora de sucesso, de fato, né? Depois de 2 trajetórias aí que te prepararam para esse momento. Como está sendo isso? O que você tem achado? Como está sendo liderar pessoas, lidar com as burocracias governamentais, além dessas demais que você lida? Como tem sido isso? Então, para mim, é tudo novidade, né? Assim... Esse primeiro ano do escritório foi um ano, assim, melhor do que eu imaginava. Eu sabia dessa minha trajetória, sabia das parcerias, mas eu não imaginei que seria, assim, mais fácil. Foi mais fácil do que eu imaginava, sabe? Essa parte de questão de parcerias, tudo. Eu acho que tudo que eu fiz lá atrás contribuiu para essas parcerias de agora. Agora, a parte difícil... Essa questão de treinamento da equipe não é uma parte fácil, é uma parte que essa área nossa, ela constantemente ela sofre atualizações, tanto em leis cartorárias, atualizações no banco. Assim, no banco todo mês praticamente tem atualização de normativo. Nossa, eu imagino dessa canseira. Todo mês. Eu mando, gente, atualizou normativo, leu normativo novo. Então, assim, tem que ler, tem que buscar conhecimento. E eu sempre passo isso para as meninas também, falo assim, gente, se vocês não buscarem conhecimento, não tem como a gente se destacar no mercado, porque não basta a minha equipe também tem que estar na mesma pegada que eu, que é isso que eu explico para elas, que o conhecimento, ele fica para o profissional, ele não é o conhecimento, ele não fica para a empresa, né? E eu acho que essa parte de treinamento é uma parte difícil para quem tem empresa, não é uma parte fácil, mas é uma parte que eu tô tentando melhorar lá no escritório, sabe? Tô tentando fazer alguns treinamentos mensais, focar em alguns produtos, um produto por vez, pra gente se qualificar melhor naquele produto, sabe? Eu acho que essa parte, pra mim, é uma parte difícil. E também, como você falou, essa questão também das mudanças. A gente tá sempre ali refém das mudanças que o governo impõe, né? Então muda. Entrou agora o PT, então muda. Agora não é mais essa modalidade que vai ser boa, essa modalidade que vai ser boa. Então já muda o nosso norte ali. As taxas de juros, essa semana teve aumento na taxa de juros. Então a gente tem que repassar isso para o cliente, a gente sofre junto com o cliente, entendeu? Acho que legal isso, e ver que você está atualizado o tempo inteiro, né? Sim. Porque precisa de muitas coisas o tempo todo. Mas os pilares lá que você aprendeu com as trajetórias que não foram tão bem sucedidas, agora já tá tudo no jeito, né? Já tem a reserva de emergência. Tudo que eu fiz de errado no início, gente, eu não tô fazendo dessa vez. Ufa! Minha reserva de emergência foi a primeira coisa que eu fiz. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu posso trabalhar com tranquilidade, sem aquela pressão de viver um dia após o outro. Um dia após o outro. Eu procuro também, uma coisa que eu acho legal, é investir no conhecimento das meninas. Então, eu pago certificações para elas fazerem, entendeu? Eu acho que isso é um diferencial, né? Para a equipe, e também é uma forma delas se motivarem também, né? Claro, e tudo isso acaba refletindo no atendimento ao seu cliente, né? Com certeza. Mesmo, não sei se todas elas lidam direto com o cliente, mas mesmo quem não lida com o cliente, quanto mais qualificado for, pensando na operação, melhor vai ser o resultado que a gente entrega para o cliente. Verdade. E isso é muito legal. Parabéns por isso, né? A gente conversou há pouco tempo, no decorrer da nossa conversa aqui, sobre as empresas que acabam se estagnando e os colaboradores vão desenvolvendo. Uma das características das empresas que buscam esse crescimento é justamente ajudar o colaborador a crescer. Sim. Porque se ele cresce, ele também apoia no crescimento da empresa. Verdade, com certeza. Achei que legal isso, viu, Débora? A gente fica muito feliz de ver empreendedores, né? Uma empreendedora de sucesso
tão grande quanto você aí, em um ano conseguir conquistar aí tantas coisas, tá numa evolução tão legal da empresa, de uma jornada tão bonita e ainda bem alinhada com muitas coisas que a gente acredita, que é com a evolução profissional, que é a capacitação, que é o desenvolvimento e o crescimento da empresa. Isso acaba ligando a gente ainda mais, né? Além de toda a relação de parceria que a gente já vem desenvolvendo. Então a gente fica muito feliz e tem que te dar muitos parabéns por isso, que não é todo mundo que pensa nisso não. Ainda mais quem já passou por situações difíceis. Eu penso justamente porque eu trabalhei muito como CLT, tudo que eu vivi que eu não achei legal, a gente pega os exemplos bons, mas a gente também pega os exemplos ruins, que a gente não quer repassar aquilo pra frente. Então tudo que eu vivi que eu não achei legal, hoje eu falo assim, não, eu quero fazer assim, eu quero agir dessa forma, eu quero investir aqui. Porque eu acredito que se as meninas estiverem felizes lá no escritório, se elas estiverem satisfeitas, não só com o ambiente, mas financeiramente também, elas vão, eu sempre falo com elas, gente, trata isso aqui como se fosse de vocês. E eu acho que eu ajudando elas vão trazer esse retorno para a loja, para os clientes. Poxa, que legal. E aí, Débora, depois da gente entender aí um pouquinho de quem é a Débora, conhecer um pouquinho dessa trajetória, dos altos, baixos que você passou, ver aí um pouquinho dessa experiência que você está vivendo como empreendedora, né, com o time crescendo, né, as coisas já vão acontecendo cada vez mais rápido. Na hora que você assustar, você vai falar, gente, que bom que eu passei por essas etapas, que bom que eu tomei a decisão e escutei minha mãe lá na hora que ela me ligou. Eu queria que você deixasse, esse é um momento muito legal aqui do CNPJ Cast, é um dos momentos que a gente mais gosta. A gente chama esse momento aqui de empreendedores CNPJs. Eu queria que você contasse pra gente, né, um momento ou uma situação que você, como empreendedora, você não gostaria de fazer de novo, você não recomendaria para que ninguém fizesse. Talvez foi uma bobagem, uma besteira, algo que você se preocupa hoje e não deixar acontecer de novo. Uma coisa assim que eu tomei pra mim como aprendizado, e é uma dica para quem quer abrir o seu negócio, é não se endividar para abrir um negócio. Se você não tem dinheiro, gente, não entra devendo. Eu acho que isso foi o que eu tomei de aprendizado. E hoje, assim, mesmo eu tendo um caixa na loja, eu penso 1, 2, 3 vezes antes de investir em qualquer coisa. Eu falo assim, é o momento? É necessário que eu invista nisso agora? Porque, gente, não dá certo. Não dá certo. E você, estando ruim nessa parte financeira, desestabiliza todas as outras partes. Desestabiliza a equipe, desestabiliza o processo e o fluxo ali da sua empresa. Então, pra mim, essa é a principal dica. Ah, que legal. E pensando agora já nos demais empreendedores, né, depois a gente falar assim, gente, não faz isso, não é igual ele. Agora pensando nos acertos, nas conquistas que você teve, né, naquilo que você aprendeu, ou talvez aquilo que você sentiu falta quando você de fato começou o empreendimento ali, quais dicas que você poderia deixar para essa galera que talvez está começando, galera do seu ramo, enfim, pode direcionar aí para quem você quiser, que suas dicas vão ser muito valiosas aqui. Tá bom, eu acho que a primeira dica é acreditar no seu potencial. Eu acho que isso foi uma das principais coisas para eu abrir o meu escritório. Você acreditar de fato que você faz um bom trabalho, que você presta um bom serviço e que você vai ser reconhecida por isso, pelos seus parceiros, pelas pessoas que estão ao seu redor. Quando essa ficha caiu, eu falei assim, não, eu sou uma boa analista de crédito, eu sou uma boa profissional. Eu acho que quando essa ficha cai, você encara qualquer coisa. Entendeu? E, assim, por mais que às vezes eu tenha medo de alguns desafios, algumas coisas novas, eu nunca deixo aquilo ali me parar. Eu sempre vou e enfrento esse medo. E, graças a Deus, até então, eu só tenho tido retornos bons, positivos. Ah, que legal, Débora. Parabéns por isso. E trocando aí em palavras essa dica que você deixou se você não for um bom profissional, não adianta, né? Vai dar errado. Exatamente. Eu acho que aquele que não é um bom funcionário não vai ser um bom empresário. Puxa, que legal, Débora. Que frase, hein? Pra aquela galera que tá aí tentando se desenvolver, né? Dentro de uma empresa e tá ali morcegando, tá ali enrolando o chefe, né? Eu penso assim. Eu acho que quem é bom ali numa função, onde a pessoa estiver, ela vai se destacar. Seja numa recepção, seja como auxiliar administrativo, seja como analista de crédito. Todos os lugares que eu trabalhei na minha vida, eu sempre me destaquei.
entendeu? Então eu acredito muito nisso. Que legal. E parabéns, né? Obrigada. A gente tá vendo aí todos os resultados sendo colhidos durante toda essa trajetória, mas em especial agora. Verdade. Débora, que legal, né? Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Verdade. O Felipe daqui a pouquinho tá apontando pro relógio ali pra mim e falou assim, ó, você tá falando demais aí. Mas eu fiquei muito feliz em receber você aqui no CNPJ Cast. Né? Você já sabe de toda a nossa satisfação, do nosso carinho por você, pela Premium aqui dentro do escritório com clientes, mas hoje ainda mais por conhecer um pouquinho dessa trajetória tão legal sua, de conhecer aí esses altos e baixos que você viveu e como que você conseguiu dar a volta por cima, que nem sempre é fácil, né? Não é fácil. Tem hora que dá vontade de desistir, Verdade. mas parabéns por ter se mantido firme, né? Fiquei, assim, muito empolgado e feliz com toda essa trajetória, Débora. Obrigado por ter conseguido acertar a sua agenda, tirar um tempinho para estar aqui e conseguir estar aqui junto com a gente hoje. Eu que agradeço, gente, pelo apoio, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho. Eu espero ter contribuído para quem está me ouvindo. Não, com certeza você contribuiu. As dicas que você deixou são dicas valiosas, são dicas muito boas. Obrigada. Às vezes a gente escuta algumas dicas que acabam meio que romantizando demais o empreendedorismo. Verdade. E não escuta muito aquela verdade nua e crua, né? Verdade. Essa que você trouxe aí, ela foi muito válida mesmo. Obrigado por ter trago todas essas informações e compartilhado toda essa história com a gente. Tá já. Bom, Tá pessoal, vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado, né, por toda essa audiência, todo companheirismo e parceria. Antes da gente finalizar, a gente vai pedir para a Débora deixar registrada aqui as redes sociais dela, o contato dela. Então, vocês que tiverem dúvida sobre a trajetória da Débora, tiverem curiosidade para conhecer um pouquinho mais, ou então precisarem de qualquer tipo de serviço de despachante imobiliário ou correspondente bancário, a Débora vai deixar aqui os contatos dela para que vocês entrem em contato e esclareçam, consigam resolver isso daí da forma que vocês vão ficar satisfeitos, porque afinal ela disse pra gente aqui o quanto ela foca no atendimento e o quanto ajudar os clientes é uma prioridade. Então, Débora, por favor, deixa aqui suas redes sociais, o contato pra gente. E a gente também vai deixar registrado lá na legenda, mas eu acho legal você falar aí pra gente. O Instagram do nosso escritório é Prêmio Correspondente Caixa. Nosso escritório está localizado aqui no centro de Birité, em frente à Caixa Econômica Federal, e vai ser um prazer atender vocês e tirar todas as dúvidas, tá bom? Que show. Débora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado vocês também que nos acompanharam até aqui. Se você gostou desse conteúdo, gostou do nosso bate-papo, não deixa de compartilhar com seus amigos, não deixa de comentar aí aquilo que você gostou, as dicas que você desejar deixar pra gente aqui dentro do nosso podcast, das nossas conversas. Como vocês sabem, o nosso objetivo é levar para vocês informações que ajudem você a aumentar o nível de gestão do seu negócio, focado sempre no crescimento e no desenvolvimento dele. Então, um forte abraço para todos vocês e até o próximo CNPJ Cast.